pessoal, eu sou o psicólogo Daniel Macedo e mais uma vez quero falar um pouco de uma questão que foi me enviada por meio de um seguidor do canal, me solicitando que eu esclarecesse sobre a diferença entre luto e depressão. Bom, vamos lá. Depressão sempre está ligado a um quadro sindrômico, também um transtorno mental. Está na história da humanidade desde os seus primórdios, segundo os relatos históricos e aí por diante. O luto também, quem está passando pelo processo de luto, significa que está deprimido, porque a depressão é outra instância muito mais grave do que o próprio luto. O luto é importante, o luto é uma fase, onde a pessoa, diante de uma perda, ela vai passando por vários momentos até que se reconstitua novamente no campo da motivação e volte a viver normalmente. O luto traz saudade, o luto traz vazio, às vezes angústia, e me deixa também com sentimentos de perda, trazendo comportamentos aversivos ao cotidiano. Tanto que pessoas que estão em processo de luto sofrem muito, porque não conseguem no primeiro momento reelaborar muitas coisas na sua vida, mas é fundamental. Eu estando com luto, eu também posso fazer atividades normais como eu fazia. A depressão é diferente, porque na depressão nós temos um sintoma chamado anedonia, que nos traz a falta de energia, falta de vontade, para que eu possa executar minhas atividades normalmente. No luto é diferente. No luto eu posso fazer minhas atividades, só que o sentimento de pesar é algo que fica muito evidente. Na depressão eu me sinto além, eu também me sinto triste, mas é uma tristeza que perdura por muito tempo, tá certo? O luto existe tristeza, na depressão também, só que tristeza não é depressão. Outra coisa importante é, diante do impacto da perda, a pessoa começa a ter um sentimento, uma expressão de negação, ela não aceita. Por isso que ela reclama, ela faz exame, quer constatar aquilo, ela quer averiguar se o ente querido de fato morreu, se ela tem uma doença, ela quer saber se aquilo é verdade, não é. Enfim, existe um processo de negação que, claro, e para a psicanálise seria um mecanismo de defesa. Depois da depressão vem uma situação de muita angústia, de raiva. Essa raiva vai gerando questões problemáticas na consciência, de ela questionar inclusive os valores que aprendeu durante toda a vida. As pessoas religiosas, elas começam a questionar sobre Deus, por que isso acontece comigo, aconteceu com o outro ente querido, e aí vai se relaborando, evoluindo, até chegar a um sentimento mais acentuado de dor, de sofrimento. Ela cai numa fase deprimida, ela se recusa, ela chora, ela se angustia. Depois disso vai amadurecendo um pouquinho, o tempo vai passando e aí começa a entrar noutra fase que é a barganha. Tudo bem, eu tenho isso, eu perdi isso, mas eu preciso dar sentido, eu preciso justificar, eu preciso fazer isso para resolver isso. Então eu não tomava remédio, agora eu vou tomar. Antes eu não queria fazer isso, eu questionava Deus, mas agora eu fazendo isso eu vou me purificando. E aí chega uma fase interessante que é a aceitação. É onde eu me encontro em plena consciência do que eu estou vivendo e eu começo a ter uma luta para ressignificar a minha história de vida e principalmente perdas. Isso é interessante, porque a pessoa ela traz uma maturidade de superação e aí vai colocando a situação de perda em outro lugar, o lugar do significado. Eu perdi uma pessoa querida,
não tenho mais como tê-la próximo de mim, mas eu tenho muito mais viva nas minhas lembranças. Então eu faço memória dela nas coisas que eu vivencio, né? Na forma como eu reconheço esta pessoa na minha vida pelo que ela fez por mim, pelo que ela representou. Enfim, eu dou um sentido maior. Isso é muito interessante, porque quando passo por todas essas fases, eu supero o luto como um processo que eu devo vivenciar. O luto é preciso ser vivenciado. Eu não posso negá-lo, porque se eu negá-lo, eu vou ter consequências, principalmente na minha saúde mental. É o que diferencia da depressão. A depressão precisa ser tratada por uma via complexa de intervenções, avaliações psicológicas, psiquiátricas e outros campos de tratamento a doenças mentais. A depressão é uma doença mental. O luto não é doença mental, é um processo de vivência em consequência a alguma perda. A depressão ela pode te matar por meio do suicídio, dependendo dos níveis e graus que eu vivencio. A depressão ela tem um nível, leve, moderado e grave. É no nível grave que eu posso ter inclusive uma psicose, delirar, alucinar. Na depressão grave, que é onde acontece a maioria dos casos de suicídio. Então, luto e depressão são duas dimensões intrínsecas do ser humano, se diferenciam nas suas características. Uma pessoa que está passando pelo luto, ela vai se recuperar com o tempo, com ajuda, apoio familiar, social, de profissionais também, assim como a depressão, tá certo? Então essa diferenciação é fundamental para que nós não confundimos mais o que é luto e o que é depressão. Espero que essas explicações possam responder à pergunta do seguidor que me enviou.